A gravação. Então, vamos que vamos, né? Então, vamos lá. Gente, boa noite, né? Hoje a gente vai falar do capítulo 7 do Dogma e Ritual de Alta Magia. Vai falar também do Arcano 7, do Tarô, né? Para quem tá chegando agora, o Tarô, ele é a chave hermenêutica da obra, né? São 22 capítulos do Dogma, 22 capítulos do Ritual, porque é uma referência aos arcanos maiores do Tarô. E a gente vai fazer também algumas referências com o capítulo 7 do Apocalipse, porque existe a tese esotérica, né, de que mística também, de que os 22 capítulos do Apocalipse estariam relacionados com os 22 arcanos do Tarô, e também com as 22 letras do alfabeto hebraico, e com os 22 caminhos da árvore da vida, tá bom? Isso é para quem está chegando agora, né, para situar as pessoas que, porventura, vão ver esse vídeo no futuro. Então a gente está nessa investigação, né? E logo avisando que essa vai ser a última aula de junho, né? E aí em julho a gente vai entrar de recesso, de férias. Mas nessas férias eu vou ver se eu consigo adiantar os capítulos, assim, os slides, para a gente, quando voltar em agosto, a gente fazer semanalmente, para a gente conseguir terminar essa obra ainda esse ano e começar outra obra, né, que ainda não está definida, mas que eu já tenho meu voto, de meu interesse intelectual e espiritual de a gente estudar o Iluminismo Rosa Cruz, da autora Franci Yates. Então, essa é a minha sugestão, já fica aí. Voto no Corpus Hermético, essa também. Aí nós teríamos que preparar e a galera ter que comprar aquela edição recente, né? Então, mas também uma obra que tá na minha ideia também, eu acho que é fundamental o Corpus Hermético, mas vamos ver com calma aí. De repente a gente faz paralelo, né? De repente a gente faz os dois, por que não, né? Uma semana outro. De repente, né? Deixa eu só coisa aqui. De repente a gente faz semana um, semana outra e é isso. Bom, então vamos que vamos, né? É, Antes de começar, tive que olhar aqui pro Arcano 7, né? É muito bonito esse arcano, é muito belo, todos são, mas esse essa postura imponente do carro, né? Eu acho isso muito interessante. Me lembra assim a ideia do guerreiro, do triunfador, né? E enfim, é um arcano que por ser o número 7 a gente sabe que o número 7 tem altas implicações teosóficas, altas implicações metafísicas e místicas, né? Boa noite, Priscila. Tudo bem, né? E aí, então para quem tá chegando agora, as perguntas ficam pro final, tá? Então vocês anotam as perguntinhas e pro final eu abro para perguntas. Então vamos começar. Bom, como a gente começa aqui, a gente começa sempre falando dos sets, né? E aí, obviamente, se eu fosse falar de tudo que é setenário, ia passar a madrugada todinha falando o que seria, o que poderia ser set. Mas aqui eu destaquei algumas coisas que são centrais para a compreensão filosófica e teosófica dessa questão do setenário. Então eu vou ler para vocês. O número 7 é a chave da perfeição, do triunfo, do progresso. O número do humano, tá? Então, tradicionalmente, na teosofia do Papos, pelo menos, é o número da condição humana, por quê? Porque é a ponte entre o espírito e a natureza, ou seja, entre o quaternário, que é a natureza, os quatro elementos, e o ternário, que é o espírito, tá? Lembrando que a alma, nessa circunstância, é a ponte entre a natureza e o espírito, tá bom? Aí não é como no espiritismo, onde espírito é entendido como alma, né? O nome correto do espiritismo deveria ser almismo, né? E a gente já falou aqui várias vezes que isso se deve a um problema não, a uma questão estrutural da língua francesa, né? Porque no francês, eu vou relembrar isso aqui para vocês, no francês, espírito e alma são sinônimos. Então, por isso que o espiritismo kardecista, que é francês, né, Kardec, quando vai falar de almas, ele usa o conceito de espírito, né? Mas na língua alemã, por exemplo, espírito e alma é diferente, é outra tradição. Alma é Seele, em alemão, e espírito é Geist, né? Então existe uma diferença também em Paulo, também no apóstolo Paulo, a essa natureza diferente da alma e do espírito. Por hora, para não aprofundar essa questão, porque isso por si só daria uma aula, né? A diferença de natureza, da natureza da alma para o espírito.
Por hora, a gente pode ficar com a definição do Schelling, que eu acho que é uma definição filosófica interessante para a gente pensar, que existe a natureza, existe o espírito, e a alma humana, ela é a ponte entre a natureza e o espírito, ou seja, entre o quaternário da natureza e a trindade ternário, que é espiritual. 4 mais 3, 7. Por isso que 7 é o número do humano. Por isso que nós temos 7 buracos na face, ó, 2 olhos, 2 buracos no nariz, 4, 5 a boca, com 2 ouvidos, 7. Né? A Blavatsky, ela lembra isso na Doutrina Secreta, volume 6, né? Que a face humana, o crânio humano, o corpo humano, ele está contando a história da criação. Então, os 7 anjos criam o mundo, né? Então, o buraco, os 7 buracos na face são justamente esses 7 anjos lá, como ela diz, criando o mundo. Mas é interessante que nós temos 7 buracos na face. Isso é intrigante, né? Os 7 dias, né, da semana, os 7 dias da criação, né? As 7 cores, na verdade, as cores são basicamente infinitas, né? Mas o ser humano consegue distinguir 7 cores no arco-íris. Olha aí o setenário se manifestando e tendo relação com a condição humana. Lembrando que o ternário teosófico é Deus, homem, natureza. Deus é 3, o humano é 7 e a natureza é 12. Né? Então, é a chave numerológica e teosófica do sistema. Né? Então, como vocês sabem, a minha pretensão na história do esoterismo, no Brasil e no mundo, é estruturar um sistema para dar alguma unidade e coerência. Boa noite, Lu. Para dar unidade e coerência ao discurso esotérico, né? Então, existem as pessoas que são informadores, né, do esoterismo, como Marcelo Del Débio, que tem um trabalho muito importante no Brasil de divulgação das coisas de Telema. Temos outros informadores também de esoterismo, que o Frater Goya, o Frater Magog, então são pessoas que trazem essas doutrinas, né, mais ligadas a Telema, por exemplo, que é o que tem mais saída aqui no Brasil por enquanto, e eles são divulgadores dessas doutrinas. Então existem esses. E existem aqueles que não necessariamente são melhores ou piores, tá? Não é um julgamento, é só a diferença. Existem aqueles que vão estruturar uma nova síntese do esoterismo, né? Então esses que vão estruturar uma nova síntese do esoterismo, eles estão preocupados com a falta de unidade do discurso esotérico, né? Porque, claro, que quando a pessoa vai estudar esoterismo, isso é um dos grandes problemas, tem muita coisa, muita gente falando, e muitas vezes não tem uma unidade. Então, a minha pretensão histórica, como todo mundo sabe, é estruturar essa unidade a partir da filosofia do Schelling, né? Bom, 7 virtudes e 7 vícios, a gente vai falar muito disso, 7 virtudes e 7 vícios, sem moralismo cristão, tá? Eu sei que muitos de nós aqui somos cristãos, tem alguns pagãos heréis que a gente está tentando converter, graças a Deus um dia a gente vai conseguir, mas, mas a gente vai falar de 7 vícios, 7 virtudes de uma maneira não moralista, de uma maneira metafísica, tá? De uma maneira filosófica, e os pagãos que se aguentem aí, tá? Porque o trono de Jeová vai torar hoje. Bom, então, os 7 planetas sagrados, né? Sol, Lua, Mercúrio, Marte e Vênus, então, são 7 planetas da astrologia tradicional. E claro que hoje nós temos Urano, Netuno e Plutão, mas isso fica para outra questão, né? Eles são planetas geracionais, né? E muitos dizem até que eles são um oitava superior os planetas tradicionais, de algum modo. Né? 7 notas musicais, intrigante isso também, né? Os 7 sacramentos da Igreja Católica, tá? Que todos esses 7 sacramentos, eles têm uma dimensão teosófica, então a liturgia, a teologia cristã, católica como evangélica, ela está permeada de estruturas teosóficas, esotéricas, né? A ideia dos 7 sacramentos é uma. As 7 igrejas do Apocalipse, que a galera gosta muito de relacionar com os 7 chakras, né? Eu não gosto muito de falar sobre chakras, não sei se vocês perceberam. Não porque eu não acho que eles não existam, eu acho que eles existem, mas é porque eu acho que se dá uma ênfase muito energicista, de energia, sabe, aquela coisa de energia. Eu acho que a espiritualidade, quando ela é pensada única e exclusivamente no sentido da energia, ela perde a sua dimensão noética, conceitual, espiritual profunda e sutil, né? Eu acho que talvez existem questões do conceito, né, que são muito mais originárias do que questões energéticas, né? Como, por exemplo, se você interpreta a sua vida como sendo um desastre do destino, isso é uma questão intelectual, né? Noética. Você começa a ter sintomas energéticos de depressão, por exemplo, né? Então, muitas vezes, os sintomas psicológicos são frutos de uma,
uma interpretação de mundo subjacente, né? Um significado, né? Então eu acho que essas questões do significado são mais fundamentais. E os sete espíritos diante do trono, que estão no Apocalipse, que o Jacoboemi também vai falar deles ao seu modo. Bom, e aí aqui essa estrela, a estrela de sete pontas, é importante a gente prestar atenção nela, porque aqui tem altos ensinamentos, altas doutrinas aqui, né? Primeiro que essa aqui é a estrela dos caldeus. Os astrólogos caldeus mais antigos, eles desenhavam essa estrela e eles diziam que existia um ciclo de 35 anos para cada planeta, né? E aí, se eu não me engano, eles começam a contar da Lua, e é interessante porque quando se faz essa contagem dos caldeus, isso é astrologia muito antiga, tá? Você percebe que, por exemplo, quando o ser humano foi à Lua, estava no período caldaico da Lua. É intrigante isso demais, né? E muitas outras coisas também. E agora nós estamos no período de Saturno, então nós estamos no ciclo caldaico de Saturno, aí 36 anos, bota aí até 2020 e tanto, 2030 e tanto, na verdade, começou em 2009. Então, se são 35 anos, então vocês veem quando é que vai sair esse ciclo de Saturno, que os caldeus diziam que era um ciclo de doenças, era um ciclo de desastres, de epidemias, né, de pessoas mais velhas morrem logo, né? Então, qualquer coincidência com pandemia, qualquer coincidência com crise climática, né? Enfim, fica aí com vocês se isso é uma coincidência ou não. Mas essa estrela aqui, gente, ela vai ser fundamental para a gente pensar algumas estruturas, algumas chaves esotéricas que tem aqui do Sol com a Lua e Saturno, do Júpiter com Mercúrio aqui fazendo certa oposição, né? E etc. Bom, a gente vai ver com calma, não vou dar spoiler não. Vamos então procurar uma passagem bíblica que me parece ter muito a ver com o arcano do carro. Lá em Ezequiel 1, diz assim: sobre o trono, no alto, uma figura semelhante a um homem. Olha aqui o homem, né? Semelhante. Que se erguia sobre ele. E o que dele aparecia, da cintura para cima, era como o fulgor de um metal resplandecente. Então, essa passagem bíblica me parece, assim, muito intrigante. Não que ela esteja se referindo diretamente ao arcano do carro, né, ao arcano do tarô do carro, mas ao arcano filosófico e teosófico do carro, sim, talvez seja uma referência ao arcano no sentido teosófico, né? Não necessariamente do tarô. E eu escrevi isso aqui para vocês. Não, aqui na verdade já é trecho do Eliphas Levi, que é retirado do capítulo 7, e que, quando você observa aqui o arcano do carro, o sétimo arcano do lado, você percebe claramente assim como o arcano é uma chave hermenêutica da obra, né? Então vou ler para vocês. O centenário é o número sagrado em todas as teogonias e em todos os símbolos, porque é composto do ternário e do quaternário. O número 7 representa o poder mágico. Olha aí como é interessante, né? Em toda a sua força. O poder mágico, né, em sua potência primária, é o arcano da imperatriz, o terceiro arcano. Então, o terceiro arcano, o arcano da imperatriz, é o arcano da magia sagrada na sua potência. Quando ela se realiza no 7, que é o arcano do carro. Então, aqui é a potência mágica realizada em ato, não mais em potência, mas em ato. E é interessante porque 3 mais 4 igual a 7, né? 3 é a magia em potência, 4 é a realização e 7 é a realização do poder mágico, né? Então, é como se a magia sagrada 3 se realiza 4 no carro 7, né? Bom, é o espírito protegido por todas as potências elementares. É a alma servida pela natureza. Lembrando que o livro Levi, como um francês, de vez em quando é provável que ele apresente uma imprecisão dos conceitos de alma e espírito, mas a gente não vai se ater a isso, tá? E ele continua. É o Sancto Regnum de que falam as clavículas de Salomão, texto de magia medieval, né? Clássico texto de magia medieval, e que é representado no tarô por um guerreiro coroado, trazendo um triângulo na sua couraça e de pé em cima de um cubo
ao qual estão atreladas duas esfinges. O intrigante é que essas duas. Aqui são dois cavalos, né? Mas ele está se referindo aqui a um espécie de tarô egípcio. O tarô egípcio é que é representado por duas esfinges. Mas assim, engraçado como esses cavalos eles olham para a esquerda, né? E o cara também está olhando para a esquerda, né? Só que o cavalo está indo numa direção e o outro tá indo em outra direção, né? Mas eles vêm do mesmo canto, ó, assim. Então isso tem muito a ver com a ideia que hoje a psicanálise comprova de que o vício e a virtude, eles vêm da mesma pulsão, né? Eles vêm da mesma origem, né? Então, intrigantemente, os símbolos comunicam essa verdade da psique humana, né? A gente vai ver isso com calma. Uma branca e outra preta que puxam em sentido contrário e voltam a cabeça olhando uma a outra. Este guerreiro está armado com uma espada flamejante, armado com as armas de São Jorge, né, a oração, e tem na outra mão um cetro rematado por um triângulo e uma bola. Tá aqui o cetro que ele tem. Então, assim, ele é coroado, ele tem um cetro, então, assim, ele tá numa posição de mexa para você ver, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. É uma posição combativa, né? É uma posição de quem tem medo de nada, né? Lembrando que com muito orgulho e muito assim, meu Deus do céu, é um dos meus arcanos regentes, né? Para quem não sabe, eu sou o eremita, o arcano 9, mas eu sou regido por uma papisa, que é o arcano 2, e o carro, que é o arcano 7, 2 mais 7, 9, né? Então eu sou um eremita que vem de uma papisa e vem de um carro, né? Então, assim, às vezes, e posso falar por experiência própria que a gente que tem o carro como arcano regente, a gente precisa ter cuidado para muitas vezes não atropelar as coisas, né? Assim, ir muito rápido. Então o carro, às vezes, ele atropela os processos, né? Bom, e aí, o Maurício Levi falando aqui dos vícios e das virtudes, ele vai dizer assim, a fé, esta aspiração ao infinito, esta nobre confiança em si mesmo, sustentada pela crença em todas as virtudes, a fé que nas naturezas fracas pode degenerar em orgulho, era representada pelo Sol. Então está aqui o Sol. O Sol, a virtude do Sol é a fé, segundo Alexandre Levi, e o seu vício seria o orgulho. A esperança, inimiga da avareza, pela Lua. É complicado porque a avareza, no sentido tradicional, né, dos vícios, é associada a Saturno. São Tomás de Aquino, os padres da igreja vão fazer outra associação. Eu vou mostrar as duas, tá, gente? Eu estou falando aqui como é que o Elifas Levi está descrevendo, mas depois eu vou mostrar como é que a tradição e os padres fazem essa diferença, tá? Então ele está falando aqui que a lua é a caridade, né? Ó, na verdade, que a lua é a avareza. A avareza é aquela coisa de não gastar, né? De não emprestar dinheiro, né? Você me deve 15 centavos, né? A avareza é mais ou menos isso, né? Bom, pela lua, aliás, a lua é isso que está dizendo. Na tradição vai dizer que a lua é preguiça. A gente vai ver com calma. A lua é humildade como virtude e preguiça como defeito. Chegamos já lá. Caridade oposta à luxúria, por Vênus. Então Vênus é realmente o vício é a luxúria. E a virtude de Vênus, eu não me lembro agora se na tradição é a caridade. Não é a caridade é de Júpiter. Eu não sei porque que o Levi comete esse erro. Algumas pessoas dizem, né? E aí o Caio até depois melhor para falar sobre isso, que o Crowley, né, por exemplo, vai afirmar que o Levi ele escondia certas informações, ele colocava errado de propósito, mas isso é uma polêmica que eu não vou entrar em detalhes aqui. Não sei se ele está fazendo isso aqui de propósito para confundir, mas enfim. Mas depois eu vou mostrar o que a tradição mostra. Então, por Vênus, a brilhante estrela da manhã e da tarde, né, cujo anjo é Anael, sou eu. A força superior à cólera, por Marte. A prudência, oposta à preguiça, por Mercúrio. Na tradição, Mercúrio não é preguiça. Na tradição, Mercúrio é inveja, tá? Fofoquinha. Tu viu o vestido da fulana? É meio que Mercúrio. A temperança, oposta à gula, por Saturno. Saturno, na sua virtude, é a paciência, se não me engano. E no seu vício é a avareza. Não tem nada a ver com a gula. A gula é Júpiter. A quem se dá uma pedra para comer ao invés de seus filhos. E a justiça, enfim, é oposta à inveja por Júpiter, vencedor dos titãs. Tais são os símbolos que a astrologia tira do culto helênico. Na cabala dos hebreus, o sol representa o anjo de luz. É Micael, né? A lua, o anjo das aspirações, que é Gabriel.
e dos sonhos. Por isso que é o Gabriel visita Maria às 6 da tarde, né? Tem a ver com o sonho, aquela coisa onírica, plano astral e tal, né? Marte, o anjo exterminador. Marte é Samael, né? Vênus, o anjo dos amores, eu, queridinho, Anael. Hoje eu tô um pouco fresco, tá, gente? Mercúrio, o anjo civilizador. Júpiter, o anjo do poder, né? E Saturno, que vai ser Orifiel, o anjo das solidões. Chama-se também Micael, Gabriel, Samael, Anael, Rafael, o anjo de Mercúrio, o anjo da cura, né? Zacariel, o anjo de Júpiter, e Orifiel, o anjo de Saturno, tá? Tanto que esses anjos, eles têm a ver também, gente, com as trombetas do Apocalipse, tá? Então, a sétima trombeta ela é tocada pelo anjo Orifiel. A última trombeta é a que diz assim, olha, agora lascou tudo, né? Então, que é a trombeta que já foi tocada. Nós estamos na sétima, tá? Trombeta, para quem não sabe, esotericamente falando. Bom, então vamos falar da tradição, né? Agora aqui é como São Tomás de Aquino, como um texto mais antigo ainda chamado Psicomaquia, que é Batalha da Psique, um texto antigo, medieval, como é que eles organizavam, como é que a tradição cristã medieval organizava essa questão dos vícios da luxúria. Eles organizavam assim, agora é a tradição, tá? O sol, no seu vício, é a vaidade, e na sua virtude é a nobreza, né? A lua, no seu vício, é a preguiça, mas não é bem a preguiça. Eu estava fazendo uma pesquisa que não é bem a preguiça. Os medievais não tinham nada contra a preguiça, não é bem isso, né? É o que eles chamam de assídia. Não sei se você já ouviu falar desse termo, assídia. Assídia é um desânimo existencial. É pior que a preguiça, você vai entender? É aquela vontade de nem se levantar, entendeu? Sim, então, assídia é uma apatia. Parece preguiça, mas é mais que uma apatia. E a Lua, o planetinha pequenininho, que corre rápido, com a virtude dele, a humildade, obviamente. Uma depressão, mas uma melancolia. Não diria depressão, eu diria melancolia. Depressão é mais arraigado, né? Melancolia, ela ainda é ali, nível da normalidade, vamos dizer assim. E a humildade, né? A Lua é a humildade. Mercúrio, inveja, fofoquinha, disse-me disse, reparar a vida dos outros. É Mercúrio. A sua virtude é a prudência. Porque, como ele é um planetezinho pequeno, então ele não vai ali muito longe, ele fica ali no lugar dele e tal, etc. Vênus, luxúria. É interessante porque luxúria não é bem. Luxúria não é desejo sexual forte ou desenfreado. Não é bem isso, né? Porque eles entendiam. A gente tenta importar para cá, né? E às vezes a gente acha que isso aqui tá contra a sexualidade forte. Não, não é isso. Luxúria tem muito mais a ver com você querer, tipo, transar até com quem você não tá assim tão assim, sabe? Você não nutrir um sentimento, você tá caçando, atirando para todos os lados. Então, luxúria é mais ou menos isso, é uma atitude de atirar para todo lado, né? Não seria um desejo sexual forte, não é isso, entendeu? Ou, e a sua virtude é a temperança. E é interessante porque o que é a temperança? A temperança é jogar tempero, é temperar. Ou seja, vou, não vou, espera mais um pouquinho. Porque, obviamente, tudo aquilo que você tempera, que você coloca uma dificuldadezinha, fica mais forte, né? Então, temperar é aquela coisa de nem negar o impulso, nem afirmá-lo desenfreadamente. Vai ficar ali num. Afirma um pouquinho, depois não. A temperança, né, no arcano do tarô tem muito a ver com isso, com a mulher jogando as águas para lá e para cá, né? Júpiter no vício é a gula. E essa gula não é só comida, tá? Aliás, principalmente não é comida, na verdade. A gula é aqui no sentido de a pessoa gulosa no sentido existencial. Entendeu? Tudo ela quer pegar, tudo ela quer comer, né? Tudo ela quer meter a mão. Então, assim, é uma espécie de até de. Às vezes eu penso, por exemplo, que tem gente que tem transtorno de acumular coisas, né? Então é uma espécie de gula isso, acumular coisa, acumular. Precisa ser comida. E a virtude é a benevolência, obviamente. É aquela coisa da magnanimidade, né? De ajudar as pessoas, pessoa benevolente, né? Saturno, no seu vício, é a avareza, a sovinice, como eu disse. E na sua virtude é a castidade. É interessante como é que Saturno seria castidade. E aí você percebe que Saturno, a virtude de Saturno, que é a castidade, por exemplo, tempera o quê? Tempera o vício de Vênus, que é a luxúria. E aí você olha aqui para a roda, ó, os planetas, ó, Saturno e Vênus numa espécie de diagonal, né? Uma espécie aqui de ligação, ó.
Então, a forma como essa estrela está organizada, ela também guarda uma chave. Tipo assim, você quer trabalhar o vício de Vênus? Quero. Então, olhe para a virtude de Saturno, né? Então, tem essas coisas que a gente vai ver aí com calma. Bom, e aí, esse livro aqui é um manuscrito do século XI, mas é um livro escrito por Prudêncio, do século IV a V depois de Cristo. Então, assim, antiguidade tardia, né? Começo da Idade Média, chamada Psicomaquia, que é Batalha da Mente. E é interessante que lá ele falava assim: é um texto literário onde tem os personagens e tal, os personagens. E é mais ou menos assim: a fé, ela luta contra o paganismo e a idolatria. Né? Paganismo e idolatria são meio que sinônimos, tá? A castidade contra a luxúria, a paciência contra a ira, a humildade e a esperança contra o orgulho e o engano, a temperança contra a libertinagem. Olha como é que pronto, luxúria e libertinagem, não é desejo sexual forte. Essa é a palavra que eu tava procurando, né? Então, por exemplo, muita gente se acha luxuriosa e nem é, entendeu? Sim, no sentido medieval. Isso que é interessante. Ah, eu sou luxurioso. Aí você vai ver a definição, você nem é luxurioso, né? Bom, você só tem um desejo sexual forte, vamos dizer assim. A razão e a caridade contra a avareza, e a unidade e a fé contra a heresia. Então é um texto onde começa assim, onde se difunde muito essa questão das virtudes e dos vícios. E vamos aqui noutra questão setenária, a questão dos tipos de magia, né? Essa daqui é a chave de todo o esoterismo, desenhado pelo Elif Levi. E aqui você percebe o quê? Você percebe uma referência à magia talismânica, porque essa chave ela é um metal, né? Então, enquanto o metal está fazendo alusão a essa magia do talismã, então a magia talismânica ela tem esse caráter terreno, terra, natureza, talismã, tem que ter o mineral, tem que ter o metal. A magia astrológica, e aqui nós temos ó, os 7 planetas bem desenhadinhos, ó, né? Tem essa ideia de que não o que está na Terra, mas o que está no céu, essa coisa que está em potência, né? Então, a magia astrológica. E a magia angélica, representada aqui pelo Yod, Re, Vav, Re, o tetagrama cabalista, né? Então, aqui no centro da figura tem uma palavra em hebraico. Então, a gente sabe que a magia angélica, a magia cabalística, a alta magia, é a magia supranatural. É entendido como um domínio mais originário da magia, né? A magia tem a magia como os pagãos entendiam a magia como um poder da natureza, né? Quando chega ali no Renascimento com o enxerto do judaísmo, né, através ali dos hebraístas, o Reuchlin, né, o Mitríades e o Pico da Mirandola fica fascinado com aquilo, o Pico da Mirandola, surge a questão da alta magia, da magia cabalística, da magia dos anjos, e a ideia de que o poder mágico não está nas plantas, não está nas pedras, não está no ser humano, não está nos astros. O poder está no logos, na palavra, na linguagem. E isso é muito interessante porque na Bíblia se diz, né, no Novo Testamento, no princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, né? Ou seja, a linguagem é Deus, estava na origem e é dela que descende o poder maior. E isso, eu queria até fazer a ocasião aqui para finalizar essa discussão, que eu vi no grupo lá, no nosso grupo, o Léo tinha colocado um vídeo do Frater Goya, que eu fiquei de assistir e não tive tempo de assistir até agora, assim, todo, mas a passagem que ele diz lá do Oriente, né? Que lá no Oriente você chega com a dor e o chinês ele tá com a agulha em você, você sai bonzinho. E aqui tem toda uma parafernália para poder evocar, não sei o quê, às vezes não consegue nada. Então, quem que seria o mago, né? O verdadeiro mago. O Frate agora levanta essa questão, né? E o que eu tenho a dizer sobre isso, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, que acho que foi uma polêmica interessante, né? Até que ponto a magia tem que ser medida pela sua eficácia, né? Pela sua eficácia natural, vamos dizer assim. Por que que a magia não pode ser medida pela sua eficácia existencial, né? Então, por exemplo, um mestre que através de uma palavra conforta uma alma que está perdida, uma alma que está em tristeza, isso é muito mágico, né? E isso é muito profundo, né? Então, talvez o verdadeiro poder da magia, eu acredito que esteja numa dimensão mais originária do que a eficácia natural, mas a eficácia simbólica, né? Eu acho que isso é mais originário. Como, por exemplo, a senhorinha do interior, né, do Nordeste, que ela pega um galho de árvore e ela reza. Ela reza e com palavras ela espanta os males.
não foi um poder da natureza, não foi um poder teórico, não foi uma coisa que foi passado para ela sistematicamente. Ela simplesmente ali, né, curou através da linguagem, através da palavra, através da fé. Então eu acho que a magia, para uma pessoa ser, o mago verdadeiro é aquele que consegue provocar efeitos no mundo. Talvez não. Eu penso que a magia ela tem uma utilidade muito mais existencial para nós do que propriamente de uma eficácia taumatúrgica, né? Mas fica aí aberta o debate e a polêmica sobre isso, tá? Bom, e aqui eu não poderia deixar de falar que nessa exposição dos três tipos de magias muito comuns no mundo antigo e no mundo medieval e no mundo renascentista, o meu sistema filosófico, que está ancorado no Schelling, que é Deus, homem e natureza. Então, olha como a chave teosófica Deus, homem e natureza se reflete aqui, mais uma vez, como se reflete em tudo. Quem seria a natureza? Magia talismânica. Quem seria o humano? Magia astrológica. Ah, na época, por que o ser humano seria magia astrológica? Eu sei que a magia astrológica é considerada magia natural, mas astrológica no sentido de que o ser humano é um microcosmo, né? Então, o ser humano é uma coagulação temporária das forças das estrelas. Nós somos estrelas que falam, que conversam. Nós não somos só elementos minerais. Nós somos mais organizados, né? Um composto mais organizado. E a magia angélica é Deus, né? Então é por isso que eu vou estruturar o meu sistema esotérico, filosófico, em uma filosofia da magia, para representar a magia natural, para representar a natureza, uma filosofia mística, para representar a questão do humano, e uma filosofia da revelação, para representar o divino. Deus, homem e natureza. Aqui, ó, Deus, aqui na chave, ó, na chave que o Elefante Levi desenhou, completando a chave do Guilherme de Posteiro, né? Deus, homem e natureza. Tora quer dizer natureza, Torá, rota, o caminho, né? Bom, continuando aqui. Bom, então vamos para a árvore da vida, né? O carro, ele é representado por este caminho que vai de Biná, a terceira séfira da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, ou a Espírita Santa, a Mãe Divina, né? Então, Biná aqui. E esse caminho que vai para Tiferet, que é o coração, que é a via cardíaca, que é o centro crístico, que é o chakra cardíaco, que é o chakra do adepto, né? Que na verdade, desculpa, chakra não, que é a séfira ligada ao adeptado, quando você já sabe sua missão de vida e você doa para as pessoas essa missão de vida. É interessante porque o carro sendo essa ligação entre o coração e Biná, mostra muito como para o caminho aqui da severidade, porque o caminho aqui do lado esquerdo é da severidade, como o carro ele está associado assim, vamos dizer assim, à ideia de não ter medo, né? De vir para esse caminho, enfim, a gente vai ver aqui com calma essas associações, ó. Zain, Zain é a letra alfabética do alfabeto hebraico que representa o carro. O Zain em hebraico ele quer dizer espada, olha como é interessante, espada, né? Zain, o 17º caminho de Tiferet a Biná. Zain é o caminho da espada, é a própria espada sagrada. Com ele, fecha-se o triângulo entre Tiferet, Geburá e Biná. Tiferet aqui, né? Geburá aqui e Biná aqui. Então é como se houvesse um triângulo para cá, ó, tendendo para a esquerda, né? A espada barra intrusos, né? O Zain barra o acesso dos profanos ao ternário superior da árvore da vida. Então, outra questão aqui, né? Para passar para isso daqui, né? Para passar da magia astral, astrológica, porque aqui tá os 7 planetas, né? Para a Trindade, que é cabalista, que é hebraica, que é supranatural, nós temos que passar pelo abismo, né? Por isso que tá aqui o abismo aqui de Daaf. Então, dizendo que há uma espada. E o anjo lá em Gênesis, com a espada, ele protegia Adão e Eva de voltar para o paraíso, né? Então, essa questão de uma coisa que barra ali, um abismo que barra você de um nível para o outro. Por isto mesmo, indica o casamento alquímico, junção do profano e do sagrado, o momento em que o profano se torna iniciado pleno e pode acessar os mistérios supremos. O 7, gente, ele ensina muito essa coisa de que você não tem que negar a sua natureza humana, material, finita, você tem que adestrá-la, vamos dizer assim, né? Você tem que colocá-la a serviço da sua verdadeira vontade, vamos dizer assim. E aí vai ter associações desse arcano do carro com o sagrado anjo guardião, tanto falado lá em Telemann, né? A gente vai ver que tem muito a ver com isso também. Zayn é o professor, já titulado e agora reconhecido como mestre do templo, Magister Templi. Liga o mestre solar ao entendimento superior.
Astrologicamente, está associada ao signo de Gêmeos, na tradição da escola francesa, tá? Na inglesa, eu não me lembro agora, mas eu não é o Gêmeos, né? É outro signo, o Caio pode dizer aí. Eu acho que é o touro, né? Está associado ao touro, se não me engano. Mas aqui na escola francesa está associado ao signo de Gêmeos. O mensageiro dos deuses, Mercúrio, né? Porque Mercúrio é o regente de Gêmeos. Aí você vai dizer, o que tem a ver o carro com Gêmeos? Aí é câncer na inglesa, né? Na francesa aqui é Gêmeos. É interessante porque que é Gêmeos, porque vício e virtude, essa polaridade, esse jogo da mente, é bem Gêmeos, né? A gente vai ver isso aí com calma. Zayn é a espada flamejante que impede Adão e Eva de voltarem ao paraíso. Não há caminho de 4 para 3, da quaternidade para a trindade. Tem que passar o abismo, indo por Tiferet. Então, essa passagem do 4 por 3 é um salto, né? E a gente costuma dizer que a fé é esse pulo no abismo, né? É esse salto, né? Bom, a fé é esse salto, mas que tem o seu perigo de desembocar na loucura, no fanatismo também, né? E no delírio místico. Então, a gente nunca escondeu aqui, ninguém esconde os perigos do caminho, né? Esse caminho é perigoso porque esse salto, ele precisa de um preparo. Ele não acontece de forma forçada, né? Então, o pessoal que estuda sabe disso. Vamos aqui. Zayn a espada, uma flecha lançada com pontaria certeira. Gêmeos. O carro, carruagem de Hermes, vitória, direito, propriedade, etc. O 17º caminho é denominado a inteligência ordenadora que dá fé aos justos. Olha como é interessante, né? O setenário, que é a junção da trindade cabalista, supranatural, alta magia, linguagem, logos, ela dá fé, ela nutre de fé a natureza, o quaternário, o nosso corpo, a nossa mente, né? Então, essa ideia de que o 3, o fundamento logóico, infunde de fé a nossa estrutura, né? Então, nesse caminho, eles são revertidos do Santo Espírito e ele é denominado o fundamento da perfeição no estado das coisas superiores. Binah, por ser o mais concreto dos 3 sefirotes supremos, contém a imagem do Espírito e sua destinação sobre a Terra. No caminho 17, a consciência do destino do Espírito é concentrada na sede da consciência manifestada, Tiferet. Binah é a mãe da fé, da qual a fé emana. Olha como é interessante, né? A fé vem de Binah, mãe da fé, e ela desce para os justos aqui em Tiferet, né? Quem segue a via cardíaca, quem segue o propósito do coração, propósito da alma, né? Quem atende a esse apelo profundo do espírito na alma, recebe a fé de Binah, né? Então, a inteligência ordenadora que dá fé aos justos. Olha como é interessante, né? Nesse caminho, a fé dada aos justos, que assim são revertidos do Espírito Santo, como falei. Binah está estritamente ligada ao Santo Anjo da Guarda. Então, o carro, o arcano do carro, tem muito isso. Inclusive, o signo de Gêmeos é para dizer que essa deve ser a postura com o nosso anjo da guarda, né? Como se ele fosse o nosso irmão gêmeo, né? Vamos dizer assim. Ele é o nós na luz, vamos dizer assim, e nós somos ele nas trevas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu sou o Pedro Alan, né? É o irmão gêmeo nas trevas. Anael Queiroz é meu irmão gêmeo na luz, né? Então, essa ideia de que o Santo Anjo é como se fosse um irmão gêmeo seu. Por isso que está associado ao signo de Gêmeos, né? Olha o texto. A fé pode ser considerada não só como fé comum em Deus, mas também a confiança em si que cada ser humano deve ter para continuar no caminho de sua vocação. O domínio no qual deve aplicar seus esforços, sejam quais forem os obstáculos. O signo astrológico de Gêmeos indica a verdadeira relação que deve existir entre o santo anjo da guarda e a individualidade. Eles devem ser um reflexo do outro. Eu não gosto desses termos eu superior, eu inferior, mas é mais ou menos isso. A chave desse caminho, a letra hebraica Zain, significa espada. A forma da letra sugere uma espada e, de certo modo, a ação do santo anjo guardião, o qual representa o conhecimento e propósito ao naipe de espada, né? Conhecimento, propósito, cortar, definir, né? Corta isso, né? Vai para cá, né? Tira isso. Então, é como se fosse a atitude do anjo, né? O qual representa o conhecimento e propósito. O anjo projeta uma varinha de conhecimento e propósito para os níveis inferiores da manifestação. E aí, no Apocalipse 7, vamos ver, depois de tudo isso, se o texto bíblico tem alguma chave desse arcano.
E aí, eu, pelo menos, percebi algumas coisas assim, muito intrigantes. O que diz o Apocalipse 7? Diz assim, ó. Gente, isso aqui eu achei muito profundo, sério. Quando eu li, eu me arrepiei todinho, porque eu pensei, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, presta atenção no Apocalipse. E depois destas coisas, vi quatro anjos. Olha o quaternário, né? Olha a Merkabah, o quaternário. Que estavam sobre os quatro cantos da terra. Olha aqui, vou voltar, eu faço questão de voltar. Olha o quaternário do carro aqui, ó. Do desenho da figura do carro, né? Eu vi quatro anjos, quaternário, certo? Vamos lá. Opa. Retendo os quatro ventos da terra. O vento, o ar, ele tem uma chave simbólica muito interessante, que pode estar representada com a alta magia. Isso vem lá do Anaxímenes, filósofo pré-socrático. Anaxímenes não, Anaxímenes é. Quando ele diz, né, o elemento que rege tudo é o ar. Não porque é o ar que a gente respira, não é esse oxigênio, mas é porque é alguma coisa que é invisível, mas nós sentimos sua presença. Então, o ar é uma metáfora aqui, para dizer que a essência, o que está por trás, é alguma coisa invisível, porque o ar é invisível, mas que nós sentimos, né? Então, o ar é nesse sentido, que eles retinham os quatro ventos da Terra, né? Ou seja, eles tiraram o sentido, né? Eles ocultaram o sentido, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo, um quinto, ó, o quinto, que vai sair do quatro, subir ao lado do sol nascente, lá no Oriente, né? Que tinha o selo do Deus vivo. A gente já sabe que o Deus vivo é diferente do Deus morto, né? O que é o Deus vivo? O Deus vivo, a gente já sabe disso, é o que a gente chama aqui de teísmo metafísico, que é a ideia de Deus como um pai, uma mãe, uma figura humana, mas essa figura humana não é porque ele é assim, mas é porque é como a alma humana, é como o absoluto se revela para a alma humana. Então, a alma humana, quando ele vai se revelar para a alma humana, ele se revela como pai, como Deus dos vivos, como Deus que se zanga, entende? Como Deus que é colérico. Então, esse teísmo, né, antropomorfizante, que na Igreja Católica e na Igreja Luterana é tido como dogma e é tido como literal, a gente sabe aqui que, a partir do Schelling, que é a forma como o absoluto se revela para o ser humano. A gente já sabe disso, né? É o Deus dos vivos, porque é um Deus que é vida. Ele irrompe na história, ele se manifesta. O Deus morto é o Deus pagão. Como assim o Deus pagão? É energia, é o motor imóvel, é o vácuo, é o sentido, é a totalidade, é uma coisa impessoal, energética, cósmica. Quando começa muito com essas metáforas, né? Então a gente fala de o Deus como a metáfora do mecânico, né? Por exemplo, o Aristóteles, ele dizia o quê? Ele dizia que Deus é um motor que move tudo e que, no entanto, não se move. É o motor imóvel. Pronto. O Aristóteles dá uma ideia clara do que seria esse Deus cuja metáfora é a mecânica. É o Deus pagão, né? O auge que o paganismo consegue alcançar. Essa perspectiva. E o Deus cabalista, judaico-cristão, da alta magia, da magia como linguagem, é o Deus vivo porque ele é a metáfora do orgânico. Existe o mecânico na natureza, né? Por exemplo, a eletricidade é uma coisa mecânica, né? A célula é uma coisa viva, que ela se desenvolve, ela procura lutar por água, substância. Então, o organismo, então, é a metáfora do orgânico, tá bom? O Schelling aqui vai trabalhar muito isso na sua filosofia tardia, né? O filósofo alemão, que é a base filosófica que eu sigo e da qual estou estruturando um sistema para dar essa unidade ao esoterismo e marcar a história do esoterismo nesse sentido. Sim, eu tenho essa pretensão, viu, gente? Vocês já entenderam isso, né? Eu vim trazer uma unidade do discurso esotérico, tá? Que até então acredito que não foi suficiente. Bom, é uma das questões que eu venho trazendo. E que vocês já estão careca de saber. Continuando. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que antes do apocalipse, antes de tudo terminar, é necessário que
só termine quando as almas conseguem essa redenção. Quando as almas dos profetas, dos santos, das pessoas humildes, elas retornarem, elas se vestirem de branco, né? Como diz esse capítulo. Né? Então eu sinalizei aqui os servos do nosso Deus, porque é como se fosse a metáfora da importância do humano, né? A gente sabe que o 7 é a chave do homem, né? Então, assim, tipo assim, antes de terminar, vamos cuidar para que as almas que voltaram seu coração para Deus, elas, quando elas voltarem, a gente termina. Não vamos esquecer elas. Não vamos terminar até que as almas estejam purificadas, vamos dizer assim. E um dos anciãos, aí já é no versículo 13, mais adiante, e um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha aqui, Tiferet, o Cordeiro, o Cristo, se inclinando para o pilar da severidade, do sangue, do sofrimento, daqui da árvore do pilar esquerdo da árvore da vida, né? Então, me parece uma relação para a esquerda, né? Para a severidade, etc, né? Bom, e para terminar, essas passagens do Apocalipse, eu fiz aqui esse desenho aqui para a gente fechar essa questão do 7, né? E acabei nem trazendo os arcanos menores do 7, né? Acabei esquecendo isso, vai ficar para outro momento. Mas olha aqui, o arcano 7, ele tem esse ternário, né? Essa trindade aqui em cima, ó, pelas mãos e a coroa. E aqui nós podemos falar de vida, da revelação e do teísmo metafísico. Ou seja, o ternário, ele representa a alta magia, ele representa esse teísmo metafísico. E a metáfora dele é ressuscitar o terceiro dia. Então, ressuscitar da onde? Dessa tumba, dessa morte, desse quaternário, desse mundo, né, material. Engraçado que para os egípcios, né, o corpo físico era a múmia, né? Ou seja, a múmia não é aquilo que a gente vê nos, né? A múmia está embalsamada para que morre. Não, o corpo vivo é a múmia, né? Então, renascer dessa múmia. Os egípcios já tinham uma intuição muito profunda dessa doutrina de que o espírito é algo que renasce na alma, é algo que renasce do corpo, né? Como se da matéria surgisse o espírito, da cruz surgisse a rosa, né? E claro que isso aqui, gente, não é uma apologia à tese de que a Rosa Cruz tem origem no Egito, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, isso seria muita irresponsabilidade de afirmar um negócio desse, como tem algumas ordens que afirmam isso, e não deixam as pessoas entenderem que isso é um discurso esotérico e não historiográfico. A Rosa Cruz não veio do Egito, a Rosa Cruz veio da Alemanha, tá, de Tübingen, e foi um escrito coletivo dos intelectuais e teólogos alemães de Tübingen, pretendendo uma reforma política, espiritual e cultural da humanidade. Isso é o Rosacrucianismo. As ordens Rosacruz, século XIX, diz que tem uma ali do século XVIII, né? Mas ainda é muito pouco falada sobre ela. Mas elas são um fenômeno do século XIX, fenômeno de maçonização do Rosacrucianismo, onde as classes médias, francesa, europeia, cansada de catolicismo, vão procurar essas coisas mais esotéricas, mais longes, né? Toda essa coisa de que a Rosa Cruz veio do Egito é muito influenciada pelas viagens que o Napoleão fez ao Egito, né? Aí a maçonaria francesa ali pira com isso e cria até a maçonaria egípcia, enfim, como sabe isso. E o quaternário é uma espécie de enoteísmo. Eu mudei para o nome enoteísmo, né? O paganismo, ele é meio que enoteísta, porque o Plotino é enoteísta, né? O Plotino é o auge do paganismo intelectualizado e ele é enoteísta. O que é enoteísmo? Há vários deuses, mas todos eles são expressão de uma unidade fundamental. Então, nem é monoteísta, nem é politeísta. É uma síntese entre politeísmo e monoteísmo. Plotino faz essa síntese filosófica. Não sei se vocês sabem, fiquem sabendo agora. Então, esse enoteísmo é porque o quadrado ele é uma unidade, mas ele é uma unidade da pluralidade, né? Então, esses 40 dias no deserto é essa provação desse mundo material, né? Então, aqui a metáfora da matéria, do mecânico, o quadrado, ele é mecânico, e o ternário como ideia da vida, né? E do teísmo metafísico, ou seja, olha como é interessante, a figura humana, né? Deus como uma figura humana é aqui o carro, ó, o rapaz do carro. Deus como forças naturais, né? Como forças que vêm de uma unidade, os cavalos, né?
Então, olha como o arcano do carro está sinalizando essa diferença. Se o Schelling tivesse vivo e tivesse falando aqui sobre o tarô, ele iria dizer: tanto os cavalos como o homem são dois momentos da autorrevelação do absoluto na história. Olha como é interessante. Essa autorrevelação começa no paganismo, nas filosofias naturais, né? Os deuses representando força da natureza, os deuses com cabeça de cachorro, cabeça de galo, representando as forças naturais animais, e chega no cristianismo com a representação de um Deus que entra na história, que se humaniza entrando no ser humano Jesus, e que agora ele é uma figura humanizada. Deus se humaniza e o homem se diviniza. Aí seria aqui a figura do carro, né? Seria esse teísmo metafísico. E é isso. Eu encerro a minha apresentação por aqui. Agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas ou quiserem falar alguma coisa. É isso. Podem falar, levanta a mãozinha aí. Quem quiser anotar daí, levanta a mãozinha para ter assim a ordem aqui do discurso. Eu vou tirar aqui o microfone. Fogo no parquinho. Quem é o primeiro a falar? Hoje a Priscila está aqui assistindo e eu acho que ela gostou. Ela estava aí prestando atenção aí bem muito, né? Deve ter milhões de dúvidas intelectuais, filosóficas, Cheguei espirituais. agora, eu acho que eu perdi um monte de coisa, então eu fiquei um pouco perdida em alguns momentos. Em outros eu me encontrei, mas estou iniciando. Depois eu pego lá o que você já passou, porque você não começou por ali. Então eu não peguei o começo, mas eu achei super interessante, eu gostei. De fato, a gente já tem uma caminhadazinha. Esse grupo eu estava vendo que começou ano passado, se eu não me engano, né? E eu, até esse ano, eu sei se é o segundo ano, e a gente já realmente começou Então, já faz algum eu tempo. associei com os meus conhecimentos prévios, Sim, claro. mas eu ainda não consegui formar uma lógica total, mas eu gostei. Sim, uma percepção panorâmica do sistema, vamos dizer assim, né? Com o tempo vai pegando, não tem como, com o tempo mesmo. As conversas que vai entrando meio que por osmose. Eu acho que uma galera aqui entrou por osmose o sistema, né? Tanto eu falar aqui. Eu vou dizer porque que não tem a câmera aberta, porque quando dava aula, a gente queria matar aquelas bênçãos, porque eles estavam todos lá, tinha 20 alunos, todo mundo com a câmera fechada, parecia que eu estava falando com ninguém. Cara, eu detesto fechar a câmera quando alguém está dando aula. Né? Quando eu estava dando aula na pandemia, até que eu não me incomodava muito com isso, não. Às vezes eu deixava minha câmera fechada, eu ficava só falando. Eu ficava deitado na rede até, falando às vezes, que eu estava cansado assim, de ficar sentado. Mas eu entendo perfeitamente como é isso aí. Cadê o Marcos? Cadê o Léo? Cadê o Caio? O Caio deve estar aí. Cadê o Caio? Não, eu também quero saber do Caio. Fala aí, Caio. Você vai falar agora. Fala aí qualquer coisa. Fala do Anjo Guardião aí. O Zio Marques também falou hoje bastante no grupo. Cadê a Alessandra? A Lê também. Cadê o povo? A Alessandra também, estava gostando muito hoje. O Zio Marques aí deve estar em êxtase metafísico. Deve estar em êxtase transcendental. O povo deve estar em gnose, porque ninguém se comunica. Gente, se vocês porventura não quiserem falar nada, a gente tranquilo de ser por aqui, continua no grupo, vai pro YouTube, já vou lançar pro YouTube, sem nenhum problema, tá? Se não tiver nenhuma questão específica que ficou não entendido, ou queria aprofundar alguma questão, é isso, sem nenhum problema, tá? Eu sinto que eu deixei de falar alguma coisa. Sinto mesmo, assim, que tem alguma coisa muito importante que eu deixei de falar, assim, pelo menos pra mim, né? Mas se não for me lembrando, eu falo no grupo. Aqui, ó. Peraí. Aí o Caio vai falar. Fala, Caio. Bem, já que ninguém vai falar nada, não que eu vá adicionar muito a questão filosófica, mas eu acho interessante observar de um ponto de vista pragmático na magia, quando a gente pensa em termos de magia prática, que existe uma série de associações que são tomadas como consenso no meio ocultista, mas que quando você vai estudar a história da magia, você vê que essas associações elas mudam de acordo com a história. E eu estou me referindo, no caso, à magia talismânica, na qual a gente colocaria símbolos em talismãs feitos de metal, né? Um pouco complicado fazer isso hoje em dia, mas na Idade Média tinha
Oi? É isso? É um símbolo, um talismã, um tipo de consagração do objeto? Sim, você consagra um objeto para realizar uma intenção. Por exemplo, no dia de Vênus, que é sexta-feira, na hora de Vênus, que pode ser, sei lá, 6 da manhã, eu vou inscrever certos símbolos de Vênus, como por exemplo o nome do anjo de Vênus, num pedaço de metal, mas tem que ser o metal de Vênus, e esse é o meu ponto. Bronze. Aí que tá, aí que tá. Só que daí quando você olha fontes mais antigas, É terça. os metais mudam. Os metais mudam. Por E exemplo, os dias também. se você pegar o Picatrix, que é um texto árabe, vai estar totalmente diferente. Inclusive as próprias funções dos planetas, né? Porque hoje em dia existe muito essa ideia, por exemplo, usar Júpiter para atrair riqueza. Mas em alguns textos mais antigos, você atraía riqueza com o Sol. Ou então, a Lua vai me ajudar a trabalhar com sonhos, trabalhar com o inconsciente, com o astral. Mas nos textos mais antigos, o... a Lua estava mais a ver com viagens de água, proteção em viagens navais. Acho que eu vou até abrir minha câmera aqui para. Clareia para mim, Caio, então, porque eu fiquei meio confusa aqui. Você falou em textos antigos. Se a gente for pensar em textos antigos, até o calendário e os dias da semana, por exemplo, Vênus, em alguns locais é terça-feira, depois das 6 horas da tarde. Porque eu não sei, são textos antigos também, se eu estiver usando um calendário antigo e outra metodologia. Então, como que a gente pode pensar nisso? Qual é a verídica? Qual vai funcionar? Não existe verídica. O que existem Abre aí, são. você falou que você abre a cam. Eu vou abrir a câmera para. Eu vou abrir a câmera para. Eu vou abrir a câmera para mostrar as clavículas. Vai. Eu não sei como é que faz para virar isso aqui, mas acho que estão vendo esses talismãs aqui. Esses são. Eu Oi? vou selecionar a sua tela como. Ih, não consigo. O Anael consegue. Anael, deixa a tela dele, por favor, como a principal, para a gente poder conseguir ver. Baixa um pouquinho para ver, baixa um pouquinho para ver o símbolo. Baixa foca no símbolo, isso. Ah, pronto, agora dá pra ver. Baixa um pouquinho mais, isso, pronto. Agora dá pra ver. Deu para ver. Tô vendo as clavículas. Show. Então, esses são alguns exemplos de talismãs das clavículas de Salomão. São diferentes talismãs com diferentes fins. Mas, enfim, agora como é que eu desligo a câmera aqui? Porque eu já mostrei o que eu queria. Mas, em todo caso, não existe verídico, existe o sistema que você está usando. É aquela coisa que mexe com programação, vai ter uma linguagem de Java e uma linguagem de C+. PHP, sim, pode ser. Eu prefiro PHP, acho mais leve, mas é pouco usado hoje em dia. A linguagem vai ser mais Mas o simples. HTML sempre vai estar lá, então sempre vai ter um princípio básico. Uma linguagem vai ser mais simples e outra vai ser mais complexa. Então, se Sim, você compara, por exemplo, mas a gente tem que ter uma base. Nesse caso aí, se a gente for puxar pelo seu exemplo, o HTML a gente vai ter que sempre saber, senão a gente não consegue programar. Nem em Java, nem em PHP, nem o outro que você disse, que eu esqueci agora o nome. Você não vai conseguir programar a linguagem se você não souber a base, que é o HTML. Concorda? realmente existe uma base. E dentro da tradição dos grimórios, que são os livros medievais, a base você vai encontrar, por exemplo, no Liber Juratus, vai encontrar no Picatrix, que são os mais antigos. Vou já anotar que tem uns que eu não conheço. Oi? Ai. Mas esses são mais antigos, e daí isso vai evoluir, por exemplo, para o sistema super complexo do John Dee, que é o enoquiano, que ele vai ter até um idioma próprio para o sistema dele. Então, o meu
ponto é que não existe associação certa ou errada, mas enquanto você está usando aquele sistema, você está trabalhando naquela linguagem de programação. Então você vai usar aquelas associações. Então, Mas a base sempre vai ser a mesma, concorda? sim. Entretanto, as associações mudam. No Picatrix, o metal do Sol vai ser latão. E pra gente isso pode parecer absurdo, mas é porque na Idade Média, latão era um metal raro e valioso. Então, era só isso que eu queria trazer. Deixa eu falar uma coisa sobre isso rapidinho antes do Léo, eu vou abrir para o Léo falar. Só para dar uma síntese, né? Isso me parece a ideia de que a magia é uma arte, né? Então, como arte, ela não tem uma regra fixa, mas ela também não é qualquer coisa, né? Então, a arte, ela tem essa dimensão, né? Por exemplo, não é qualquer conjunto de notas que forma música, mas também não é uma coisa tão fechada. Então, existe a liberdade criativa, você vê a magia no Egito de um jeito, a magia na medieval de outro. Então, existe uma base? Existe. A base seria, analogamente, a mesma base que a arte tem, por exemplo, né? A arte tem uma base, não é qualquer coisa que é considerada arte ou arte bela. Então, a magia, enquanto arte, ela tem essa dimensão artística, ela permite, vamos dizer assim, essa abertura para o criativo e, ao mesmo tempo, uma base estruturada e fixa, né? Olha aí, tudo bem? É a filha dela. Tudo bem, né? Agora o Léo vai falar. Fala, Léo. Dá oi, então. Tudo bem, né? Pode crer. Fala, Léo. Já que ninguém falou aí sobre os arcanos menores, né? Só Tá muito baixo, Léo. Ó, gatinho. Vai falar, Léo. Ficou melhor agora? Ficou melhor, eu não posso ver gato, não. Um minuto de interrupção, perdão. Vai. Peraí. Eu falei. Deixa eu ver gato, eu não aguento gato. Para minha atenção, gato. Nem me falou quanto gato tem. Vou até me dizer. Vai, Léo. Então, os arcanos menores, uma observação, né? Que parece que o carro, e tudo que foi falado aí, tem uma questão sobre endireitamento, sobre até uma escolha de lado, né? Esquerda ali, para binar endireitamento. E tem os vícios e as virtudes, né? E aí, quando você olha para os 7 arcanos menores, é interessante cada cena. Depois eu posso até mandar as imagens lá no grupo. Mas o do espada vem com endireitamento mental sobre realmente não mentir, falar, cumprir a promessa, a fala. O 7 de paus é uma briga generalizada que está acontecendo ali. E é interessante a pessoa endireitar à vontade. O 7 de copas é a escolha ali daquelas 7 opções de desejo, né? Aquelas 7 taças, a pessoa tem que escolher e tem uma escolha certa, tem uma errada, né? Tem um vício, tem uma virtude. E o último 7 de ouros, que é quando acho que a maior prática do vício do naipe de ouros, porque é aquela imagem do moço olhando um jardim que precisa ainda trabalhar, precisa ter paciência, precisa perseverar, precisa continuar. Aí, enfim, é uma observação, né, que eu pensei nos arcanos menores e me veio essa palavra, endireitamento, né, nos 4. Léo, e antes do Zilmax falar, com essa tua fala me lembrou do que eu achei que eu estava esquecendo e realmente esqueci de falar durante essa exposição, e que é a ideia de que o vício e a virtude, eles podem ser pensados como 2 momentos, analogicamente, né? 2 momentos como a autorrevelação do absoluto, né? Então, quando o absoluto se revela como natureza, nós temos o vício. Quando ele se autorrevela como humano, nós temos as virtudes. Então, as virtudes, elas têm uma função civilizatória, função humanizante, função de tornar o ser humano mais humanizado, né? Então, assim como o cristianismo é o momento em que o absoluto se revela como humano, né? E o paganismo é o absoluto se revela como natureza. Mas é engraçado que é interessante que lembrar uma coisa: os vícios, eles não são vícios em si mesmos. Os vícios, eles são vícios para a condição humana, né? Porque, por exemplo, para os elementais que estão evoluindo, eles precisam mesmo cada vez mais entrar no vício, né? Por isso que o contato com os elementais causa vícios na gente, né? Mas na estrutura do humano, como a cena mítica do humano,
é a vitória da luz sobre as trevas, é a vitória do Deus vivo, né? A vitória final do humano sobre a natureza. Então, nessa condição, nessa cena, existe o vício, existe a virtude. Por exemplo, não existe vício e virtude para anjo. Não existe vício e virtude para Deus. Não existe vício e virtude para a natureza. Vício e virtude sinaliza a condição humana, né? Ou seja, é para o humano. Eu gosto de dar um exemplo interessante, por exemplo, o vício não, né? A pulsão erótica, por exemplo, né? A pulsão do amor, né? Quando é que ele vira vício? Quando você quer o amor do outro, né? Ou dos outros somente para você, né? Aí vem o ciúme, questão do vício, né? O ciúme seria um vício, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Quando você eleva um pouquinho, humaniza mais esse sentimento, né? Que você percebe que o amor independe disso, da pessoa, etc e tal. Você humaniza mais esse elemento, ele vira uma chave útil, inclusive na natureza, né? Então, por exemplo, o Kant é que fala isso. Eu queria dar um exemplo do Kant. O Kant é que fala isso. Por exemplo, o Kant, ele fala que os instintos humanos, eles têm uma função natural. Eles são bons. Os instintos são bons. O ser humano é que perverte. O ego, o mal radical é que perverte o instinto humano. É isso que é interessante, né? Então, todos os instintos humanos são positivos, são bons, porque são dados por Deus. Então, onde é que eles viram vícios? Eles viram vícios quando o ser humano distorce, a psique humana distorce. É interessante isso, porque a gente não pode demonizar a natureza, como fazem os gnósticos antigos, né? Como faz o catarismo, como faz os gnósticos de Alexandria, onde a matéria é o mal, a natureza é o mal. Tanto que a mulher grávida é a mulher que vai poluir o mundo de mal, né? Você vê que os cátaros matavam as mulheres grávidas, né? Porque achavam que estava entupindo de mais matéria no mundo. A matéria não é mal. Santo Agostinho dessa chave muito interessante. A matéria, a natureza não é má, porque ela é obra de Deus, né? O que é mal é quando o ser humano distorce. Fala, Zil Marx. Quero ver você falar. E aí, após a fala da Zil Marx, a gente vai encerrar para continuar no grupo, tá bom? Zil Marx, é com você a bola. Boa noite, boa noite. Eu peguei na metade, quase no final, mas só a parte que eu peguei, digo, mas rapaz, ainda bem que essa fatia tá maravilhosa, porque é interessante a imagem que o Anel pôs do set, né, do carro ali, a divisória, o quaternário e o ternário, e eu comecei a contar, por exemplo, acho que talvez, que eu não peguei a parte, mas a Anel talvez tenha feito essa observação no grupo, na hora de explicar, né, quando você conta as 4 pontos do quaternário, 4 com do triângulo ternário, 3 dá 7. Cara, que negócio para fazer sentido, é muito interessante. E essa tua colocação, por exemplo, peraí, pai, essa tua colocação, quando tu se refere a o divino humanizar-se, né, e também a ideia do humano subir ao divino, essa troca de posição, entre aspas, ela é muito